Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e no vídeo de hoje eu vou estar dando dicas pra vocês, estou dando dicas pra vocês sobre tema de TCC, como escolher o meu. E nesses últimos anos eu orientei dezenas de trabalhos de TCC, eu de verdade já perdi as contas, mas eu imagino que deve estar entre 35 e 40 trabalhos orientados. E, bom, a minha área é administração, meu eixo é gestão e negócios, então essa é a minha maior especialidade, né? Meu mestrado é nessa área também. Minha linha, assim, meu interesse principal é marketing e psicologia do consumidor, mas como eu falei, eu contemplo o eixo de gestão e negócios. Mas essas dicas que eu tô dando pode servir pra qualquer TCC, tá bom, gente? E a primeira dica que eu dou pra vocês, e é uma coisa assim que eu sinto que os meus alunos sentem muita dificuldade, todo ano letivo que começa, eles estão preocupados com o TCC, enfim, né? E fica aquela coisa, como escolher um tema e como escolher um tema bom. E a primeira dica, gente, que parece simples e óbvia, mas muita gente trava nisso, que é a pertinência ao seu curso. Então, se você é aluno de graduação ou você é aluno de curso técnico, a primeira pergunta que você tem que se fazer: qual é o meu curso? Eu tenho que escolher um tema que tenha relação com o meu curso. E você pode, uma dica, né, olhar para as disciplinas que você já cursou para ter inspiração de temas, sabe? Mas é uma coisa que, assim, você tem que entender o seu curso, sabe? Porque às vezes eu dou uma sugestão de tema para alguns alunos, eles ficam, mas isso não tem nada a ver com o curso. Eu fico assim, cara, tem a ver sim, tem relação com a área. Então, você tem que conhecer o seu curso. Você teve várias disciplinas, você estudou vários assuntos para conseguir ter um mínimo ali de domínio a respeito desse, né, de onde você pertence. Então, você precisa saber disso e pensar num tema que tenha relação com isso, com o que você estudou ao longo desses anos. E, inclusive, tem um vídeo que eu já gravei aqui sobre as áreas do conhecimento segundo a CAPES e o CNPq, né, que são instituições, assim, tipo, masters, assim, do Brasil. E eles têm uma divisão que é um pouco mais ampla do que a maioria geralmente divide, né? As pessoas geralmente dividem os cursos que elas fazem entre humanas e exatas. Só que a gente sabe que é um leque um pouco maior. A gente tem as ciências sociais aplicadas, que inclusive é onde eu faço parte, né? A administração. Você tem a parte de linguagens, ciências da natureza, né? Vai ter engenharias, a área da saúde. Enfim, gente. Então você precisa saber em que caixinha você pertence para começar a ter essa inspiração para temas. E às vezes os alunos chegam com uns temas mirabolantes, sabe? Tipo, eu quero acabar com a fome do mundo, vamos fazer... Enfim, seja lá qual for o tema, você tem que pensar isso. Não é um projeto, assim, que você tem um leque tão grande. Você tem um leque grande, mas é isso. Tem que ter a pertinência ao curso. Independente do que você vai abordar, você tem que ter uma relação. Por exemplo, esse ano eu orientei um trabalho que ele fala muito sobre a questão do feminismo e sobre a questão da jornada de trabalho da mulher, que é diferente da jornada do homem. Eu não falo só do trabalho formal, eu falo, por exemplo, do trabalho de casa, né? Porque a gente a gente sabe que boa parte das mulheres, né, elas que são as donas do lar, então elas cuidam das crianças, elas fazem comida, lavam roupa, enfim, tem toda uma gestão de casa. Então já é uma jornada de trabalho de casa, ainda mais quando você trabalha fora. Então, falar dessa dupla jornada de trabalho da mulher. Só que o curso é de administração. Qual é a relação disso? Porque eu tô falando de trabalho, eu tô dando uma ênfase no mercado de trabalho. Estou falando de mulheres que têm essa dupla jornada. Eu não tô falando só da dona de casa, que, lógico, eu poderia fazer um trabalho só sobre isso, né? Sobre o trabalho do lar, o quanto é cansativo, mas talvez essa ênfase em outras áreas, né? Então, no caso, elas quiseram enfatizar essa questão da mulher que ela trabalha ou formalmente como CLT, ou é concursada, ou então tem o próprio empreendimento também, né? Então isso é importante, você ter alguma coisa que tem relação ali com o seu curso. Eu já orientei trabalhos, por exemplo, que falava sobre a comunidade trans. Mas o que da comunidade trans em específico? Sobre a empregabilidade da comunidade trans e as dificuldades que esse público enfrenta de conseguir trabalho. Então você tá vendo que independente do tema, eu só preciso encaixar ele no meu curso? Gente, sério, vocês podem fazer de qualquer tema que vocês quiserem.
desde que você encaixe no curso. Eu lembro de uma vez que eu orientei um grupo onde todas as integrantes amavam livros, amavam ler, e elas falavam, poxa, eu não tenho como fazer um trabalho sobre livros porque o meu curso é marketing, como é que eu vou encaixar livros no marketing? Você fala assim, ué, porque a gente vai transformar a sua paixão por livros num objeto de estudo. Como fazer isso? Para você vender livros, você tem livrarias. Isso é um mercado, isso é um nicho. Marketing não trata disso, então a gente consegue fazer um estudo baseado nisso. Vamos falar das estratégias de divulgação de marketing que as livrarias utilizam para poder alavancar poder alavancar livros, a venda de livros. E eu posso até citar o próprio TikTok, porque a gente sabe que no TikTok existe um nicho ali dentro que é o BookToker, que é divulgações ali na internet, e através delas você conhece diversos livros e isso pode aumentar a venda. Que outro foco eu poderia dar se eu quiser? Posso falar, por exemplo, do cinema. O quanto que um filme que é lançado no cinema, que é baseado num livro, tá ajudando ali na divulgação do livro, enfim. Então, sabe, são várias coisas que eu posso pegar. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou. Independente do tema que você escolhe, é que ela tenha uma relação com o seu curso. Olha para as disciplinas que você já cursou, enfim, né, que tem aí essa relação. Bom, gente, a segunda dica que eu dou é a respeito da relevância. O quanto que esse tema é importante para a sua área de atuação? Quanto que ele é relevante e que ele agrega para a sociedade, para as pessoas, para os consumidores, para as empresas, talvez para políticas públicas, enfim. Porque não dá para ser relevante só para você, sabe? Você dizer, ai, mas isso é importante para mim. Ok, eu sei que é importante para você, mas é que tem que ter uma relevância um pouco maior. E, gente, talvez tenham algumas áreas de estudo que tenham um pensamento um pouco diferente, mas eu já deixo assim avisado, como eu falei no início do vídeo, a minha especialidade, a minha ênfase é no eixo gestão e negócios. Então a gente tem muito dessa coisa de ter alguma relevância que seja para os consumidores, para empresas, enfim. Mas também eu tenho uma visão meio positivista aí no mundo da pesquisa e tudo mais, então eu não sei o quanto que isso difere para outras linhas, né? Tem linhas mais interpretativistas, humanistas, então, tipo, eu não domino muito essas coisas, então talvez eu esteja falando algo que não pertence a essas outras áreas, mas eu imagino que sim, tá bom? Então você tem essa questão da relevância. Ok, escolhi o tema, ele tem relação com o curso, tá, e o que eu vou fazer com esse tema? Ele vai agregar alguém? Então, quando você tiver mais ou menos, assim, decidido que tema para escolher e tudo mais, sabe? Tenta falar com outras pessoas da área, pessoas que já trabalham no mercado, ou então, né, se é uma coisa mais assim, tipo, não é para empresa, mas é para sociedade. Pergunta para sua família, para os seus amigos, para os seus professores do seu curso. Então, o que você acha desse tema? Você acha interessante e tudo mais? Então, você tem que ter uma relevância. E mais do que perguntar só para as pessoas, sabe? É você olhar para as pesquisas da sua área e ver se de fato existe ali uma relevância. Porque, por exemplo, você chegar e falar, ai, eu tenho um tema que não tem artigo nenhum. Poxa, não tem artigo nenhum, não tem artigo, não tem TCC, não tem nada. Você realmente inovou 100%? Pode ser que você seja um novo Albert Einstein, mas a probabilidade é que talvez não tenha muita coisa sobre o assunto, porque não é relevante, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso também, porque você tem que ter um tema que você... E eu vou falar isso daqui a pouco, né? Que você tem uma fonte também de pesquisa. Se ninguém tá falando disso... Realmente, ou você tá realmente inovando a roda, ou você só tá querendo falar de uma coisa que ninguém tá nem aí, sabe? Não é nem um pouco relevante. Terceiro ponto, gente, viabilidade. Eu já tive diversos grupos, assim, que começam um ano com projetos mirabolantes, sabe? E aí eu tenho que ir cortando as asinhas e falando, meu amigo, peraí, põe um pezinho no chão aqui, sabe? Porque você tá querendo uma coisa que... Não tô dizendo que é impossível, mas vai ser muito difícil. Então a gente tem que pensar, é viável fazer este estudo no tempo que eu tenho? E, geralmente os TCCs você tem um ano pra poder fazê-lo. E parece muito tempo, gente, mas assim, ano passa rápido. E você geralmente vai ter outros compromissos. Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que já tem as matérias do curso, né, que tá fazendo ali um monte de disciplina. Então, assim, você tem que ver isso, se você tem tempo pra fazer tudo o que você tá propondo e se você também tem os recursos pra isso, né? Você tem o equipamento necessário, você tem os ingredientes necessários, eu não sei, sei lá... Eu tenho contatos necessários, porque às vezes você fala, eu quero entrevistar, eu quero fazer um estudo de caso na empresa XPTO. Tá, mas você conhece alguém dessa empresa?
Não. Então, antes mesmo de você decidir por esse tema, lógico, conversando com o orientador e tendo tudo certinho e tudo mais, manda um e-mail, sabe? Manda um e-mail, se você vai fazer uma pesquisa que envolve uma ONG, alguma coisa, manda um e-mail, pergunta se eles estão dispostos a participar do estudo, se eles podem ceder dados. E assim, lógico, dependendo também do que eu tô pesquisando, eu não preciso da permissão deles. Eu vou consultar os dados públicos que eu tenho. Mas aí é que tá, eu tenho dados públicos disponíveis? Eu também tenho que me questionar isso, tá bom? Então, eu tenho que olhar pra viabilidade, eu tenho a questão do tempo, dos recursos e das fontes. Por quê? Porque se é um TCC, é um trabalho acadêmico científico. Para eu poder fazê-lo, eu vou ter que citar literatura. O que é literatura? Outros pesquisadores que já falaram sobre o tema, pelo menos alguma coisa parecida. Se eu não tenho nada na literatura, não tenho livros, não tenho artigos, então, meu amigo, não tem como você fazer esse TCC, sabe? Assim, tipo, talvez até desse, mas sai fora disso. Se você vai pro Google acadêmico, digitou esse tema, esse assunto ali e não achou nada, cara, digita em inglês, não apareceu? Vai pra outra, tá bom? E a quarta dica é a questão do orientador. Se você já sabe quem é seu orientador, dá uma olhada na linha de pesquisa que esse seu orientador, ele orienta, entendeu? Porque o seu tema vai ter que estar um pouco ali alinhado com isso, com os trabalhos que esse orientador pega, né? Por exemplo, eu poderia orientar trabalhos mais da área de contabilidade, de economia, logística, mas eu não quero, eu não gosto desse assunto. Então, eu dificilmente vou querer orientar trabalhos desse tipo. Então você pode decidir, sabe? Tipo, eu quero fazer... Por exemplo, às vezes tem gente que tem opção, tem gente que não. Eu quero priorizar esse orientador em específico, então eu tenho que ver o que ele gosta de orientar e o que ele não gosta. Porque se ele não gosta de orientar logística, meu amigo, então não tem como eu ficar com esse orientador. Ou eu peço pra trocar, ou eu mudo de tema. Porque se eu ficar com esse orientador... Mesmo que ele te oriente, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. A relação entre orientador e orientando, ela é muito complicada, porque é um trabalho muito importante, é um relacionamento que você tem ali. E esse relacionamento facilmente pode virar uma coisa ou tóxica ou de negligência. E eu vou ser bem sincera, se eu pego um trabalho de um tema que eu não me interesso, óbvio que eu vou fazer o meu trabalho, vou orientar, vou dar suporte e tudo mais, mas sabe aquele tchan, aquele plus a mais? Eu não vou conseguir fazer tanto assim, né? Eu vou priorizar aquilo que eu tenho domínio, que eu gosto. Gente, isso é natural da vida de ser humano, sabe? Então, tipo, então você tem que pensar nisso. E tem uma outra questão também de orientação, né? Porque a gente tem duas questões muito importantes, que além dessa afinidade com o tema, né, do orientador, a gente também tem que ver o quanto que ele domina do método de estudo. Então, talvez isso seja mais, assim, para pós-graduação. Eu sei que tem graduações que não pegam tanto assim no pé de método, né? Mas em pós-graduação você vai ter um pouco mais disso. Então, aí eu quero fazer uma coleta de dados, eu quero fazer um estudo. Tem vários métodos, né? Eu tenho estudo de caso, eu tenho pesquisação, eu tenho experimento, eu tenho levantamento, eu tenho etnografia, né? Etnografia, enfim, são vários métodos ali divididos, né? Dentro do método qualitativo e quantitativo. E eu já vi várias situações de alunos que pegaram um professor que é orientador, que ele pode até dominar o tema, mas ele não domina o método. Isso é um empecilho para você fazer ali a orientação? Não, gente, não é um empecilho. Só que você tem que ter bem em mente que se o orientador não domina aquele método, desculpa, mas não é função do orientador ir atrás de dominar esse método para poder te ajudar. É você que sozinho vai ter que estudar esse método, né, para poder aprender e aplicar na prática. E talvez até procurar um professor que domine aquele método para ele poder avaliar e ver se está certo, né? Então eu conheço muita gente, por exemplo, às vezes tem pesquisas, principalmente na parte quantitativa, né, que você precisa aprender um software novo, talvez aprender a usar o SPSS, aprender a usar o R, enfim, aí é por você, entendeu? Eu conheci muita gente que teve que aprender sozinho ou vai fazer uma disciplina extra para aprender, mas em qualitativo também, né, porque tem alguns softwares que são utilizados ali para poder analisar entrevista, analisar coisas e, gente, é o que eu falo, não é obrigação do seu orientador dominar tudo isso, é você que vai ter que ir atrás, entendeu? Pra buscar mais conhecimento. Então, é isso, sabe? Se você achar um orientador que domina o tema, que sabe mais ou menos ali do método e tem interesse, né, nesse assunto, gente, já é muito caminho andado.
De verdade, tipo, muito, muito mesmo. A quinta dica é a questão do interesse, sabe? Depois de tudo isso que eu tô falando, de você também ter um interesse no que você tá fazendo. E eu sou uma pessoa, assim, que eu prefiro que o aluno escolha o tema. E óbvio que eu, como orientadora, eu vou ter que falar desses critérios, né? Da pertinência, da viabilidade, da relevância. Tem diversas coisas que eu vou ter que falar pro aluno, porque é minha função olhar para a estrutura do trabalho e ver se está fazendo sentido. Mas a escolha do tema é do aluno. Agora, se ele me traz um tema que eu não domino ou que eu não gosto, já chego e falo, meu amigo, vai ser orientado por outro orientador, porque isso aqui, sabe, pra mim não faz sentido, eu não quero perder meu tempo assim com isso, sabe? Mas, tipo, você também, como aluno, você vê o que te interessa. Então, olha para as disciplinas que você mais gostou, que você mais se interessou, os assuntos dessa área, sabe? Alguma coisa talvez até um pouco particular sua que você goste, não sei, mas tem que fazer sentido pra você. Porque, gente, de qualquer forma, você vai terminar o ano exausto, de saco cheio do TCC. Vai ser muito pior se você pegar um TCC de um tema que você não se identifica, que você não gosta. E eu já tive situações de alunos, assim, sabe, de chegar no meio do caminho e eles chegar e falar, cara, eu detesto esse tema, eu não gosto disso, não acredito nisso. Eu falar, poxa, mas então por que você tá fazendo? Ah, porque os meus amigos gostam, eles se identificam, eu não queria fazer com outras pessoas, eu queria fazer com eles e fui fazer. Gente, o rendimento é horrível, é péssimo. Era nítido que aquele garoto nem se esforçava o suficiente pra fazer. E acaba até prejudicando todo mundo, porque ele tá fazendo uma coisa que não gosta, acaba não ajudando o grupo o suficiente, e o grupo ali de amigos vai ficando de saco cheio, porque o fulano não se interessa, não tá fazendo as coisas. Então eu acho que também isso é uma coisa, sabe? Além dessa questão do interesse, que é a minha quinta dica, vinculado a isso, sabe? Tipo, você também escolher bem o grupo com que você vai fazer, sabe? Porque, tipo, gente, é de fato uma relação ali que você vai ter muito próxima com as pessoas. E eu te falo, se você carregou nas costas durante um bom tempo do curso os seus amigos, eu sei que às vezes acontece, né? Tipo, fulano não consegue fazer uma coisa, você vai lá e põe o nome pra ele ter nota. Gente, no TCC, isso não funciona. Talvez uma vez ou outra até vai, mas durante um ano, gente, todos os anos eu tenho um grupo que sai briga, sai discussão, em algum momento, sabe? Porque isso é muito cansativo e é muito exaustivo. Já é difícil você fazer a sua parte, você ainda tem que fazer a do outro. Então, toma cuidado também com isso, sabe? Essa questão do interesse também entre os membros. Porque se você vai e prioriza só os seus amigos, eu vou fazer com eles porque eu sou muito, muito amigo deles. Tá, mas eles se interessam pelo tema? Eles são comprometidos e tão interessados nisso? Porque senão, cara, a chance disso aí dar errado. E outra coisa também, se todo mundo ali trabalha, todo mundo ali tá muito ocupado, é outra situação também, sabe? Eu sempre falo, gente, se você puder dar uma mesclada, sabe? Pegar uma pessoa pra colocar no seu grupo, não por questão de afinidade, mas talvez alguém que tenha um pouquinho mais de tempo. Não pra montar em cima da pessoa também, deixar ela fazendo sozinha, sabe? Mas assim, pra poder equilibrar um pouco, porque, gente, é muito difícil fazer um TCC. E eu falo isso porque eu tive que fazer e fiz sozinha, tá? Não fiz em grupo, não. Então, já é difícil você fazer em grupo, imagine sozinho. Então, pensem bem nisso. Apesar de que, sei lá, gente, também tem uma outra coisa também. Grupo com muito integrante é muito complicado. Às vezes eu prefiro fazer as coisas sozinha, do meu jeito, do meu tempo, do que ficar me estressando com os outros que não fazem a parte, que não entrega direito, sabe? Mas enfim, isso aí é de cada um. E, gente, a última dica, a sexta dica aqui é da lacuna teórica. O que é essa lacuna teórica? O que ninguém mais fez? E é aí que vai o seu tchan, sabe? Você não tem que fazer um tema super, hiper, mega elaborado, inovador, que ninguém nunca fez na vida. Gente, de verdade, se você fizer um básico bem feito, sabe aquele arroz, feijão, aquela misturinha básica, mas que tá muito boa? Gente, isso já compensa demais, sabe? Então, antes de sair fazendo um monte de coisa mirabolante, eu quero ser o diferentão. Meu amigo, pé no chão, segue as dicas anteriores, aí aqui você começa a ver a questão da lacuna teórica, que é o que ninguém mais fez. E como eu posso fazer diferente? Talvez alguém tenha feito parecido, mas o que eu posso fazer diferente? Às vezes são perguntas diferentes que você vai fazer, ou entrevistados diferentes que você vai ter, alguma coisa você vai inovar, mas não precisa mudar, sabe? Tipo, nossa, eu vou mudar a ciência do mundo, não, sabe? E o que você pode fazer também pra ver o que fazer diferente? Você vê o que já foi feito. E isso é uma coisa tão básica também que um monte de gente não faz. Gente, vai ler um livro sobre o tema que você tá querendo estudar e vai pro Google Acadêmico, filtra lá, né, pros últimos anos, tem uma abinha no lado direito pra você poder filtrar, tipo, pra pegar artigos de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então tenta filtrar pelo menos 5 anos, sabe? Pra pegar uma coisa mais recente, ver o que foi escrito e vai ler.
E aí eu vejo um monte de gente que quer fazer TCC e quer começar a fazer a pesquisa e tudo mais e não leu um trabalho. E eu fico assim, fulano, você já leu o artigo? Não, mas é que eu já quero começar o TCC e não sei o quê. Meu amigo, você já começou o TCC, quando você começou a pensar nele. Agora você tem que parar um pouco e aquietar e ler as porcarias dos artigos. Desculpa, gente, eu falo isso porque é muito difícil ler um artigo. É muito difícil. Principalmente pra quem não tem o hábito, né? Hoje em dia, você pega um artigo de marketing, alguma coisa assim, eu consigo ler mais, sabe? Tipo, às vezes tem um dado estatístico ali muito específico que eu preciso parar um pouco pra pensar e refletir naquilo, pra ver se eu tô entendendo mesmo. Mas, tipo, eu já tenho essa facilidade porque eu já tô lendo artigo há muito tempo. Mas, geralmente, quem vai fazer o TCC nunca fez um trabalho acadêmico nesse nível. Às vezes, nunca pegou um artigo científico pra ler, sabe? Então, assim, gente, vai ser cansativo, você vai sentir que não tá entendendo quase nada, mas você vai ter que começar em algum momento. Então vá ler o que foi feito, o que eles estão falando do assunto, sabe? Pra você poder começar a listar o que você pode fazer diferente. Se você não lê, gente, desculpa, você vai fazer um trabalho bem de porcaria. Eu vou falar isso porque é uma coisa que vai se arrastando, sabe? Tipo, aí a pessoa quer coletar dado, a pessoa quer fazer isso, a pessoa quer fazer aquilo, e no final não leu nada. Aí você vai ver as fontes, não tem fonte nenhuma, porque tirou o trabalho das vozes da cabeça. Então, tipo, façam isso, tá, gente? É a minha sexta dica, olha pra lacuna teórica. Inclusive, vários dos trabalhos que eu fiz, né, como pesquisadora júnior aí, né, que eu tô nessa trajetória, as minhas melhores inspirações vieram depois de eu entender melhor a área. Li bastante, listei o que foi feito e aí eu comecei a pensar o que poderia ser feito de diferente. E aí isso fez com que os meus trabalhos tivessem um certo destaque, né? E lógico, com a ajuda também do meu orientador, que é uma pessoa que entende muito do tema, da área e tal. Então isso também é uma dica bônus, tá, gente? Ouça o seu orientador, porque se ele tem competência pra tá orientando, é sinal de que ele já passou por poucas e boas. Então, às vezes chega um grupo, sabe, que acha que sabe mais do que o orientador. E não tô dizendo que o orientador saiba de tudo, tá, gente? Não sabe de tudo. Mas você já orientou muitos trabalhos, você sabe como funciona e você sabe o que não funciona. Então, ouça o seu orientador. Por mais que você deteste o que ele está dizendo, mas leve em consideração o que está sendo dito, tá bom? Gente, essas foram as dicas, então, que eu deixo pra vocês pra escolher o tema do TCC. Espero ter auxiliado aí de alguma forma. Um beijo e até a próxima.